Então, eu não lembro quando foi que eu comentei a respeito do canal do Otário. Eu acho que foi quando eu fiz aquela série sobre a esquerda e a direita, né? Sobre como a esquerda simplesmente ela quer transformar o homem num boi de carga da sociedade, sem dar nenhum direito, nenhum benefício para ele, né? De forma resumida, a esquerda quer que o homem ele fique pagando mais imposto para esse dinheiro ser direcionado para mulheres através de cotas, ações afirmativas, programas sociais estatais, né, de governos de esquerda, que são programas que discriminam totalmente, né, que são só para mulheres. Então, num governo de esquerda, tu não precisa nem se casar, tu não precisa nem ter filho, tu não precisa nem se relacionar com uma mulher. Tu pode ser um monge que não se relaciona com ninguém. Só que o teu dinheiro vai estar indo para outra mulher, entendeu? Com quem tu não tem nenhum relacionamento, que não tá tendo teus filhos nem nada. E lá eu defendi que pelo menos a direita ela não quer que tu fique pagando dinheiro pra mulher que não tá se relacionando contigo, entendeu? A direita é totalmente contra a mãe solteira, é totalmente contra o governo ficar dando dinheiro pra mãe solteira e sustentando essas mulheres, né? Tornando o Estado um marido dessas mulheres, né? Então, assim, pelo menos num governo de direita, tu só vai ter que sustentar uma mulher e sustentar uma criança se tu tivesse relacionado com ela, se tu tivesse casado com ela. Então, se tu não quer ficar sustentando mulher, é só tu não se relacionar com mulher, tu tá de boa. Isso num governo de direita, né? De esquerda não, tu vai ter que sustentar por bem ou por mal, não importa. Tu pode estar sozinho em casa batendo punheta e tu vai ficar sustentando mulher, através do governo. Mas enfim, naquele vídeo eu tinha comentado que o otário ele é bem o tipo do cara de direita hoje em dia, que ele tem um embasamento econômico. A parte econômica dele está totalmente definida, é minarquismo, Estado pequeno, é livre mercado, ok, beleza. Só que a parte moral não está concretizada. Porque é aquela coisa, meio que aquela ausência de moralidade do mesmo jeito da esquerda, que não pensa a longo prazo, não tem um plano concreto, entendeu? E na época, quando eu fiz o vídeo, eu comentei que o otário, ele é o liberal cuck. É o tipo de liberalzinho cuck hoje em dia que tem medo de desagradar as mulheres, tem medo de desagradar o feminismo, entendeu? Porque que nem a gente falou, né? A maior parte do eleitorado é mulheres, então tu tem que conquistar esse eleitorado. Eu tô até demorando a fazer o meu vídeo, né, sobre a direita em 2018, sobre uma análise, né, do Bolsonaro e do Amoedo para ver qual dos dois tu tem que escolher. Mas, por exemplo, no caso do Amoedo, do Novo, o partido ele pode até ser meio que contra a Agenda 2030, pode ser contra a Agenda 50-50, só que a questão é que o partido não pode falar isso abertamente, porque daí a ONU Mulheres e um monte de gente militante feminista que tá louca para atacar o Novo, tá louca para atacar a direita, vai querer acabar com o partido não vai conseguir eleger ninguém. Tá? O próprio Novo ele já foi criticado de ser o partido que tem a maior quantidade de filiados homens, sabe? O pessoal lacrador começou a criticar dizendo que o Novo, 90% dos filiados são homens, é um partido só de homem, tá entendendo? É um partido de macho opressor e tudo mais. Então o partido tá tendo que tomar um maior cuidado. É, as duas candidatas que eu acho que são eleitas, uma é uma vereadora do Novo, que também fez parte do Mulheres da ONU, e tem uma outra que é uma prefeita do Novo, que foi eleita, que também é toda lacradora, toda a favor de feminismo e empoderamento. Aí é que tá o detalhe, cara. O partido ele não pode rechaçar essas mulheres, expulsar do partido ou fazer uma corretiva nelas, porque os holofotes estão em cima da porra do partido, entendeu? Basicamente, tu não pode desagradar a mulher, tu tem que agradar a mulher, tu tem que beijar o anel do feminismo, porque senão tu não vai ser eleito. E eu acho que isso é uma coisa assim que é foda, porque assim, pelo menos o pessoal de direita, o pessoal sangue templário e tal, por mais que eu não concorde com eles, os caras entendem isso. Eles entendem isso e eles admitem, não dá, o jogo é sujo, entendeu? A gente tem que agradar um monte de mulher na nossa sociedade que, em sua maioria, eu acho que 90%, 80% das mulheres são socialistas, são de esquerda. Elas não valorizam liberdade, elas valorizam segurança. E o que eu acho errado o negócio é o seguinte, tem muita gente que apoia o Partido Novo que simplesmente está ignorando isso. Tá ignorando, não, a gente não pode criticar a mulher, não pode criticar feminismo. Ok, eu entendo, tu tem que ficar quietinho até tu ser eleito. Depois que tu é eleito, tu faz o que tu quer fazer, entendeu? Faz as reformas e deixa o negócio bem feito para não conseguirem reverter depois. É o preço de fazer negócio, entendeu? Só que assim,
O que eu acho escroto, o que eu acho nojento, assim, muito cuck do canal do Otário, é o seguinte, o cara simplesmente chega lá e defende legalização do aborto, tá entendendo? Ah, porque é empoderamento feminino, tem que ter direitos iguais e tudo mais. Ô seu animal, onde é que isso é direito igual, tá? A mulher, ela tem pelo menos 6 tipos de contraceptivos, tá? O homem, ele só tem a camisinha, tá? A mulher, ela pode engravidar, ela pode dar o filho para adoção e não acontece nada. O homem não tem o direito de falar, olha, eu não quero ter esse filho, eu vou dar ele para adoção. Além disso, o pessoal fala, ah não, mas o aborto é crime. Só que tem um pequeno detalhe, cara pálida. Nenhuma mulher é presa por fazer aborto no Brasil, tá? O negócio é considerado um crime, só que não é punível. Então não tem esse negócio de igualdade, não tem esse negócio de que feminismo, empoderamento feminino é igualdade, tá? A igualdade, ela acabou lá na década de 70, 60. Quando ainda tinha algum direito igual entre homem e mulher, ainda existia um pouco de responsabilidade dos dois lados. Os dois lados tinham que se cuidar, tá? Eu acho que talvez até antes disso. O dia que foi feito a, a licença maternidade, já é um momento que ali, ó, a igualdade começou a acabar. Porque já foi uma terceirização do papel masculino. Colocaram o governo para ficar exercendo o papel masculino, usando dinheiro público, usando o dinheiro dos homens, tá? Esse é que é o detalhe. Agora o negócio é o seguinte, o pessoal fica falando dessa Agenda 2030, aí que tá o detalhe, o holofote tá só na Agenda 2030. A Agenda 2030 não fala nada concreto, tá? É um documento que não tem nada concreto, não tem nada exato de planejamento. Ele só fala um monte de coisa bonitinha, de igualdade, sustentabilidade, natureza e tudo mais, que é como se fosse aquele jargão legal. Sabe quando tu fala que uma lei não é específica, que ela pode ser interpretada de várias formas? Pois é, a Agenda 2030 é isso. Só que o detalhe é o seguinte, tu pega a agenda, tu dá um Ctrl Find lá e tu encontra um monte de empoderamento. O que tu acha que vai ser esse empoderamento? Se a gente já tem uma sociedade que as mulheres elas têm mais direitos que os homens, o que falta mais ainda para elas conquistarem? Conquistarem entre aspas, né? Para ganhar de mão beijada. Agora o detalhe é que acoplado à Agenda 2030, tu tem a Agenda 50-50. E a Agenda 50-50, ela já está sendo implementada já faz anos, tá? Não sei se já faz uns 10 ou 5 anos, mas já está sendo implementada faz tempo. Em empresas internacionais, em empresas grandes, tá? Em instituições públicas. O documento que eu citei, eu fiz um vídeo a respeito, ele é de 2016. Só que o detalhe é o seguinte, a Yahoo foi pega implementando essa agenda e deu um escândalo absurdo, tá? A Ubisoft foi pega. O caso da Yahoo faz tempo. Eu acho que é lá de 2014, 2015, tá? Talvez até 2013, já faz tempo pra caramba, tá? A BBC foi pego fazendo isso. A Ubisoft foi pega fazendo isso. É a empresa querendo implementar cota para mulher dentro da empresa. Metade dos funcionários em todos os níveis hierárquicos tem que ser ocupado por mulher, as vagas, tá? Por isso que surgiu um negócio hilário nos últimos anos de tu ter empresas que tem 2 CEOs. Não faz o mínimo sentido. Mas por que colocaram 2 CEOs? Porque tem que ter um cara capacitado com experiência, que é o cara que vai tocar a empresa, e daí tem que ter uma CEO mulher, que é só a fachada. É só a fachada para falar assim, olha, a gente é uma empresa lacradora, a gente acredita na igualdade entre as mulheres, a gente acredita no empoderamento, tá? E isso está sendo implementado em um monte de empresa. No documento do Agenda 50-50, tu tem dezenas de empresas, até empresas públicas, tá? Eu não sei como é que não ocorreu nenhum processo, como é que não ocorreu nenhum escândalo, eu não estou entendendo o que está acontecendo nesse negócio. Porque tu não pode discriminar por sexo funcionário na hora de contratação, promoção e demissão. E tem outra questão também que eu já falei a respeito. Essas agendas da ONU, a ONU o pessoal fala de teoria da conspiração e tudo mais, mas a ONU ela é comprometida em baixar a população mundial, em reduzir a taxa de natalidade, tá? A ONU acredita que quanto maior for a taxa de natalidade da população mundial, maior as chances de ocorrerem conflitos por causa de recursos naturais. Toda guerra ela inicia por causa da competição, da disputa por recursos naturais. Esses recursos podem ser minérios, combustível, até mesmo mulheres ou terras férteis, tá?
E por que que eles querem reduzir a população? Porque eles querem... É a solução que a ONU encontrou para numa dessas evitar uma terceira guerra mundial. Só que a questão é a seguinte: como é que tu vai conseguir manter uma previdência? Como é que tu vai conseguir manter um estado de bem-estar social com uma taxa de natalidade abaixo de 2,0? Com uma população que não se sustenta, tá? Como é que tu vai conseguir fazer mulher se casar e ter filho na tua sociedade se tu tiver cota e ação afirmativa para mulher? Se a mulher ela só aceita se relacionar, casar e ter filho com um homem que está acima dela, que tem tanto dinheiro quanto ela ou mais dinheiro do que ela. Como é que essas mulheres vão conseguir encontrar parceiros com esse empoderamento? E não vem querer me falar que não, que a mulher aceita se relacionar com um cara que está abaixo dela. Porra nenhuma, tá? Se isso fosse verdade, a gente não teria morador de rua. A gente teria um monte de mulher com emprego bom e casa que simplesmente ia pegar um cara que era morador de rua, ou vagabundo, só que tipo que é gente boa e atraente, ia transformar o cara de dono de casa. Só que isso não acontece. Então, não tem mais o que falar a respeito disso. O detalhe é o seguinte: eu tinha dito há um tempo atrás, o Otário Anonymous, ele é um liberal cuck, tá? Ele é um liberal cuck. Eu não sei se ele é blue pill pra caramba e engoliu essa pílula que diz que o feminismo é igualdade, ou se ele tem medo de atacar o feminismo, entendeu? Só que eu entendo também que isso é a regra do jogo. A direita ela não vai conseguir tomar o poder dizendo a verdade, tá? Atacando o feminismo, atacando essa igualdade que não é igualdade, que é supremacismo. É o preço do jogo, entendeu? O negócio é ficar pianinho, falar que não, a gente acredita também em igualdade entre homens e mulheres e tudo mais, e daí depois que é eleito, ó, faz o que bem entende e liga o foda-se, que nem o Temer fez. Temer não fala nada a respeito de mulher, nada a respeito de empoderamento feminino e tudo mais, só que o que ele fez quando ele chegou no poder? Acabou com a pensão vitalícia para ex-esposa. É assim que o negócio tem que ser.